Muito bom dia a todas e a todos. Possamos ter um bom dia, a começar já logo de manhã bem cedo, para os que estão no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui em Portugal já não é tão cedo assim, mas sejam bem-vindos e que Deus nos dirija no nosso 16º encontro, onde estamos a estudar temas variados e desta vez vamos continuar com o tema do clamor da meia-noite versus o alto clamor. Temos muitas coisas para dizer, mas precisamos urgentemente que o Senhor nos dirija e nos transforme com o conhecimento. Por isso vamos orar. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor, gratos por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de ouvir a sua palavra e sermos transformados por ela. Sua palavra tem poder e por isso nós suplicamos que o seu bom Espírito venha falar a cada um de nós. Mas também, Senhor, queremos colocar nas suas mãos mais uma vez os doentes e o Senhor sabe exatamente a quem nos referimos, sobretudo as crianças. Que o Senhor, com todo o seu poder, contido na sua palavra, faça alguma coisa por estas crianças doentes. O Senhor também chame os pais à razão e ajude a compreender qual seja a sua vontade. Pedimos estas graças humildemente em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, nós tínhamos falado um pouco acerca do que se passou no início da década de 1830, 1840, e tínhamos dado assim um pequeno vislumbre acerca da primeira mensagem angélica e o porquê dela, de ser chamada essa mensagem o clamor da meia-noite. Tínhamos até visto as vigílias, não é verdade? E vamos continuar com esse tema. E nós podemos, no Grande Conflito, no capítulo 21, página 376.1, ler o seguinte: no verão de 1844, aproximadamente 50.000 se retiraram das igrejas. Estamos a falar das igrejas protestantes. Continuando, por esse tempo, uma assinalada mudança se presenciou na maioria das igrejas nos Estados Unidos. Mas eu agora quero referir aqui um aspecto. É que houve efetivamente uma mudança, mas olhe o que é que tinha acontecido antes. Ellen White continua dizendo: havia muitos anos se vinha verificando uma conformação cada vez maior, gradual mas constante, com as práticas e costumes do mundo, e bem assim um declínio correspondente na verdadeira vida espiritual. Mas aquele ano evidenciou-se uma decadência súbita e notável em quase todas as igrejas do país. Então, nós normalmente falamos da questão das igrejas protestantes terem saído, não é? Muitos membros terem saído das igrejas protestantes e terem aceite o chamado para sair de Babilónia, aceitando a mensagem dos 3 anjos. Só que nós esquecemos-nos do que diz aqui. Portanto, não foi alguma coisa ao acaso, porque havia muitos anos já se vinha verificando uma conformação dessas igrejas protestantes com os costumes do mundo. E nós sabemos que nessa altura o protestantismo era um gigante, podemos dizer, ou foi no passado um gigante, através de Lutero e Melanchthon. Sabemos que houve um golpe que foi dado
Na Igreja Católica. A Igreja Católica era um gigante, não é verdade? E o protestantismo veio fazer o quê? Veio dar um golpe mortal na Igreja Católica. Mas vamos ver algumas declarações. Uma delas do presbítero de Filadélfia, o Dr. Barnes. Ele disse, tudo isto está no Grande Conflito, capítulo 21. Ele diz o seguinte, agora não há despertamento nem conversões. Aumentou o espírito de mundanismo. Dá-se isto em quase todas as denominações. Portanto, aqui está um pouco o relato do que é que se passava naquela altura e da decadência que o protestantismo tinha sofrido. O professor Finney, no Colégio de Oberlin, que foi importantíssimo o Colégio de Oberlin para alguma coisa que já vamos ver daqui a pouco, ele diz o seguinte, as igrejas protestantes são ou apáticas ou hostis a quase todas as reformas morais da época. A apatia espiritual é terrivelmente profunda. Os membros da igreja estão se tornando seguidores da moda. Dão as mãos aos descrentes nas reuniões de prazer, nas danças, nas festas, etc. As igrejas têm se afastado muito do Senhor, que se retirou delas. Encontramos isto tudo no capítulo 21 do Grande Conflito. E um escritor no Religious Telescope testificou o seguinte, as trevas espirituais que caem sobre as nações, igrejas e indivíduos são devidas à negligência ou rejeição da luz divina por parte dos homens. Então, lembramos que esta época foi 1844. Portanto, o protestantismo todo estava nestas condições. Estava nestas trevas. Por isso, a mensagem foi dada, ou melhor, a mensagem que foi dada foi chamada do clamor da meia-noite, porque realmente as igrejas protestantes estavam realmente em trevas. E agora no capítulo 24 do Grande Conflito, página 426.2, diz o seguinte, a proclamação Aí vem o esposo foi feita no verão de 1844. Lembram-se o que é que diz as escrituras? À meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o esposo. E nós sabemos, porque Ellen White o refere aqui, que essa meia-noite foi precisamente 1844. E porquê é que foi chamado o clamor da meia-noite? Precisamente porque as igrejas estavam em grandes trevas. Agora, qual foi o propósito de Deus na condição degradante, não é, em que as igrejas protestantes já estavam, elas que tinham saído do sistema papal, qual foi o propósito de Deus ao enviar esta primeira mensagem? Temei a Deus e dá-lhe glória porque é vinda a hora do seu juízo. O Grande Conflito, no capítulo 21, página 379.1, diz o seguinte, a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, anunciando a hora do juízo de Deus e apelando para os homens a fim de o temer e adorar, estava destinada, escutem o que é que diz aqui, essa primeira mensagem estava destinada a separar o povo professo de Deus das influências corruptoras do mundo. Portanto, qual é o propósito de Deus com a primeira mensagem angélica? Diz aqui, separar o povo das influências corruptoras do mundo e despertá-lo a fim de ver o seu verdadeiro estado de mundanismo e apostasia. Portanto, este foi o propósito de Deus ao enviar a primeira mensagem angélica. Continuando, se o professo povo tivesse recebido de Deus a luz, teria alcançado a unidade porque Cristo orou. Então estamos aqui a perceber o objetivo de Deus, porque Deus
não envia mensagens à toa, ele tem um objetivo, ele tem um propósito. Depois temos a segunda mensagem, Apocalipse 14:9, caiu Babilônia. Mas quem era Babilônia? A Igreja Romana? Não, porque as igrejas protestantes já tinham deixado a Igreja de Roma, nesta altura, em 1844. Portanto, não era a Igreja de Roma. Diz-nos o Grande Conflito, capítulo 21, página 382.3. Não se refere apenas à Igreja de Roma, pois que esta Igreja tem estado em condição de caída há muitos séculos. Ou seja, antes mesmo desta mensagem ser dada em 1844, já a Igreja Católica estava no seu estado caído há muito tempo. Portanto, ela continua, Ellen White, e diz: esta mensagem deve aplicar-se às organizações religiosas que se corromperam, ou seja, o protestantismo. Estamos a perceber? Não só a Igreja Católica estava num estado decaído há muito tempo, mas, infelizmente, as igrejas protestantes que tinham sido formadas precisamente para se separarem da apostasia da Igreja Católica, elas tinham feito um percurso que no tempo, na geração de Lutero e de Melanchthon, tinha-se tornado um gigante, o protestantismo, mas alguma coisa aconteceu com eles, ao ponto de agora, em 1844, reparem, isto passa-se entre 1500 e pouco e 1830, as igrejas foram decaindo, conformando-se com os costumes do mundo, entraram em apostasia, mundanismo, etc., como lemos há pouco as citações que pudemos ouvir. E a minha pergunta é, e por que é que isto aconteceu? Eu acho que isto é significativo e nós precisamos de conhecer isto. Ora, eu vou-vos ler aqui um pouco. Ellen White, ela diz, num livro que não está traduzido para português, que é The Medicine School, ou seja, a Escola de Medicine, em Special Testimonies, na série B, número 11, página 30, reparem o que é que Ellen White diz. Antes que possamos levar a mensagem da verdade presente, portanto, isto agora é para nós, em toda a sua plenitude a outros países, devemos primeiro romper todo o jugo. Precisamos entrar na linha da verdadeira educação. Então, será que a educação teve alguma coisa que ver com a questão do protestantismo ter começado a cair? Porque essa escola de medicine, ela foi fundada, podemos dizer, pelo Dr. Sutherland, Edward Sutherland. E ele diz o seguinte, o segredo da rejeição, escutem isto, irmãos, o segredo da rejeição das denominações protestantes em 1844, e nós sabemos que a esmagadora maioria das igrejas protestantes, quando a mensagem do primeiro anjo foi pregada e que tinha por objetivo tirá-las precisamente do mundanismo e da apostasia, a maior parte delas rejeitou esta mensagem. E por isso continuaram em trevas, conforme diz Ellen White nos primeiros escritos, naquela visão que ela tem, não é quando Jesus passa do santo para o santíssimo, a maior parte das igrejas protestantes aqui na terra, elas permaneceram voltadas para o santo, lembram-se? De onde Jesus já não estava, porque Jesus já tinha ido para o Santíssimo, e portanto elas ficaram em trevas. Ellen White diz isto claramente nos primeiros escritos. Então aqui diz que o segredo da rejeição das denominações protestantes em 1844, querem saber qual é o segredo da rejeição? Porque é que elas rejeitaram a mensagem do primeiro anjo? O segredo se encontra na história educacional. Tem a ver com educação. Vemos que, embora se apegassem às formas do protestantismo,
O seu sistema educacional incutia continuamente no aluno a vida do papado. Isso produziu um estilo de protestantismo imbuído do espírito papal. O nome disso é Babilônia. Ou seja, eu posso ler-vos aqui um pouquinho mais para os irmãos perceberem exatamente o que é que aconteceu. Vamos andar um pouco para trás. Então, diz-nos no livro The History of Education, na página 152, diz o seguinte: em 1528, portanto, estava o protestantismo a fragmentar, não é, através de Martinho Lutero, o poder do gigante papal. Em 1528, Melanchthon preparou o plano da Escola da Saxónia, que serviu como base para a organização de muitas escolas em toda a Alemanha. Esse plano tratava da questão da multiplicidade de estudos que eram não apenas infrutíferos, mas até maléficos. Estamos a ver que a questão aqui, os protestantes, os líderes do protestantismo, Lutero e Melanchthon, eles perceberam que o sistema educativo era não só infrutífero, mas maléfico. E continua, esses reformadores perceberam. Irmãos, escuta, isto é muito importante, porque nós não tratamos deste assunto, nós não ouvimos falar disto hoje. Esses reformadores perceberam que a força da Igreja Papal jazia em seu sistema educacional. Então, onde é que estava a força da Igreja Papal? Era nas doutrinas, era na religião, era onde? Educação, era na educação, no sistema educacional. E deram nele um golpe esmagador. Os reformadores deram na Igreja Católica um golpe esmagador. Continuando. E ao ferir tal sistema, fizeram com que a Igreja perdesse o seu poderio. Os reformadores estabeleceram um sistema de escolas cristãs que tornaram as crianças verdadeiramente protestantes. Estamos a perceber como é que eles venceram este gigante? Educação. Aquilo a que Ellen White chama da ciência da verdadeira educação. Então quer dizer que a verdadeira educação é porque existe uma falsa educação. Mas ela tem ela é uma ciência, a ciência da verdadeira educação. E nós encontramos isso em vários livros, particularmente num que é Christian Educator, que é um livro que eu, tanto quanto eu saiba, não está traduzido para português, que é o Educador Cristão, na página 63, e que diz o seguinte: agora como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Agora, como nunca antes. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Uau! Ela diz isso no livro, como eu disse, The Christian Educator, do dia 1 de agosto de 1897, foi quando ela escreveu esta citação. Portanto, a verdadeira educação, a ciência da verdadeira educação é uma questão de vida ou de morte, ou não? Ela diz claramente, se deixarmos de compreender isto, jamais teremos lugar no reino de Deus. Infelizmente, não vou agora falar-vos muito sobre isto, quem sabe numa próxima oportunidade podemos falar. Sabemos que infelizmente o protestantismo, que era um gigante naquela altura e que tinha dado um golpe esmagador na igreja, no sistema papal, eles venderam a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Perderam o espírito da educação cristã, que era o azeite das suas lâmpadas.
Percebem o que é que aconteceu? Bom, e isto fez com que o sistema escolar papal, recuperando-se, ergueu-se para travar uma luta de vida ou de morte com a Igreja Protestante. Hoje nós sabemos que as igrejas todas deixaram de ser protestantes. Elas deixaram de protestar contra Roma. Percebem? Elas têm o mesmo sistema educativo. Os únicos que ainda são protestantes são quem? Os adventistas do sétimo dia. Então podemos aplicar aqui o sistema escolar papal recuperando-se, ergueu-se para travar uma luta de vida ou de morte com quem? Com a Igreja Adventista do sétimo dia. O papado percebeu que a própria existência da Igreja Papal dependia da sua vitória sobre as escolas protestantes. Irmãos, estamos a ver aqui a importância da educação, da verdadeira educação. Ficamos surpresos diante da habilidade e tato que os educadores papais usaram em seu ataque e a rapidez com que alcançaram a vitória. Então eles alcançaram a vitória sobre o protestantismo. Só mais uma frase. Essa experiência deveria ser uma contínua lição objetiva aos adventistas do sétimo dia. O que é que eu quero dizer com isto? Que nós deveríamos, neste momento, estar a compreender exatamente o que é que aconteceu no alto clamor, no clamor da meia-noite, porque é que o clamor da meia-noite não teve os resultados que Deus esperaria e desejaria que tivesse tido, e porque é que há, e o paralelo entre o clamor da meia-noite e o alto clamor. O livro do Dr. Edward Sutherland diz o seguinte, eu gostava de referir esta frase dele, é a seguinte: não deveriam os nossos estudantes questionar seriamente o caráter do sistema educacional a que estão sujeitos, a fim de que não se encontrem em companhia das 5 virgens loucas que são rejeitadas no tempo do alto clamor, como as grandes igrejas cristãs foram rejeitadas no tempo do clamor da meia-noite, porque não compreenderam a verdadeira ciência da educação? Elas não entraram na linha da verdadeira educação e rejeitaram a mensagem. Ou seja, o que eu quero transmitir é que aquilo que aconteceu no clamor da meia-noite, em que as igrejas protestantes rejeitaram a mensagem, por que é que elas chegaram ao ponto de rejeitar a mensagem dos 3 anjos? Porque elas já vinham a ser contaminadas pelo espírito de Roma através do sistema de educação jesuíta, infiltrado por Inácio de Loyola. Percebem, irmãos? Quando Deus levantou Martinho Lutero, na mesma altura Satanás levantou quem? Inácio de Loyola. Ou seja, Deus levanta o protestantismo, a reforma, Satanás levanta a contra-reforma. E nós sabemos que se existe um sistema educacional poderoso, é o sistema de educação jesuíta, que se foi infiltrando em todo o sistema educacional. Então, nós olhando para o passado, temos que perceber o que poderá vir a acontecer no futuro, que não pode acontecer. Percebem, irmãos? Deus nos chamou para darmos o alto clamor e não podemos correr o risco que aconteceu em 1844.
Nós, para darmos essa mensagem, nós próprios temos que já previamente ter entrado na ciência da verdadeira educação. Certo? Isto é apenas assim um pouquinho da seriedade deste assunto. Nos primeiros escritos, capítulo 58, página 249.2, Ellen White diz: vi que os expectantes não tinham ainda sido provados como deveriam ser. Não estavam livres de erros. Que erros? Introduzidos pelo sistema da educação. Vi a misericórdia e a bondade de Deus em enviar uma advertência ao povo da terra, bem como repetidas mensagens para de levá-los a diligentes exame do coração, ao estudo das Escrituras, a fim de poderem despojar-se de erros que haviam sido recebidos de pagãos e papistas. Percebem, irmãos? A mensagem foi um chamado a sair da Babilônia, mas em que sentido? Como é que nós somos doutrinados? Não é com educação, não temos que ser educados? O que é que Deus diz lá em Deuteronômio? Vamos ler o que Deus diz em Deuteronômio? Vamos então ao capítulo 6. Não vamos ler tudo, isto é o Shema, portanto é alguma coisa que o judeu conhece de trás para a frente, mas o que é que Deus diz aqui? Versículo 6, Deuteronômio 6:6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e depois o que é que diz o 7? E as ensinarás. Isto é o quê? Sistema educativo, irmãos. Educativo, tem a ver com educação, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E agora reparem aqui uma coisa, também as atarás por sinal. Aonde? Na tua mão, e te serão por fronteiras entre os teus olhos. Isto faz-nos lembrar o quê? Não nos faz lembrar Apocalipse? Onde é que é colocado o sinal da besta? Na testa ou na mão? Então reparem que Satanás apenas copiou aquilo que Deus já dizia aqui em Deuteronômio. O que é que Deus pretende, irmãos? O que Deus pretende é gravar a sua imagem no seu povo, através da educação, que vai moldar a nossa mente. Satanás resolveu fazer exatamente a mesma coisa, ensinar o menino no caminho em que ele deve andar. Para quê? Para formar e educar pessoas à sua imagem e semelhança. Imagem da besta. Então estamos a compreender, irmãos, como é que Satanás criou um sistema de educação para destruir o sistema educacional de Deus. Quer dizer, estamos a perceber que ele fez isto, não sabemos ainda como, não é? O que é que significa isso da ciência da verdadeira educação. Continuando nos primeiros escritos. Por meio dessas mensagens, Deus tem estado a conduzir o seu povo para onde ele possa operar por eles com maior poder e aonde eles possam guardar todos os seus mandamentos. Mas, se nós repararmos as 3 mensagens angélicas, a primeira foi dada em alta voz, ou seja, com grande poder. Mas a segunda não foi em alta voz. Significa que ela perdeu poder.
Estamos a acompanhar o raciocínio. Ela perdeu poder. Primeiros Escritos, capítulo 60, página 254.1. Encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo e passando ele para o lugar santíssimo e ficando em pé diante da arca, a qual contém a lei de Deus, enviou outro anjo poderoso com uma terceira mensagem ao mundo. Um pergaminho foi posto na mão do anjo e, descendo ele à terra com poder e majestade, proclamou: uma terrível advertência com a mais terrível ameaça que já foi feita ao homem. Então, o que é a terceira mensagem angélica? É uma terrível advertência com uma terrível ameaça, com a mais terrível ameaça que já foi feita ao homem. Qual é o propósito de Deus ao enviar esta mensagem de advertência, esta terceira mensagem de advertência, com uma terrível ameaça, a mais terrível que foi feita ao homem? Qual é o propósito de Deus? Já vimos o propósito da primeira mensagem angélica, agora vamos ver o propósito da terceira. Ela diz: esta mensagem estava destinada a pôr os filhos de Deus de sobreaviso, mostrando-lhes a hora de tentação e angústia que diante deles estava. Disse o anjo: serão trazidos em cerrado combate com a besta e a sua imagem. E agora eu pergunto, se nós seremos levados a um cerrado combate com a besta, onde é que reside a força da besta? A força do poder papal? Aonde é que reside? Na verdadeira educação, né? Na verdadeira, não. Na falsa, no sistema de educação. A força do poder papal reside no seu sistema educativo. E se nós seremos levados em cerrado combate com ele, o que é que temos que ter aprendido antes? Aí sim, a ciência da verdadeira educação. Estão a perceber, irmãos? Eu acredito que o tempo o decreto dominical ainda não saiu, porque o povo de Deus ainda não está verdadeiramente dentro, não é, do sistema da verdadeira educação. E nós mais tarde poderemos falar do que é que isso significa, como é que isso se faz. Grande Conflito, capítulo 26, página 457.2, diz: se todos os que trabalharam unidos na obra em 1844 tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo, significa que não receberam, proclamando-a no poder do Espírito Santo, o Senhor teria poderosamente operado por seus esforços. Caudais de luz ter-se-iam derramado sobre o mundo. Haveria anos que os habitantes da terra teriam sido avisados, a obra final estaria consumada e Cristo teria vindo para a redenção do seu povo. Ou seja, isto era o que poderia ter acontecido. Continuando. Não foi da vontade de Deus que os filhos de Israel vagueassem durante 40 anos no deserto. E agora ela diz: semelhantemente, não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse tão demorada e que o seu povo permanecesse tantos anos neste mundo de pecado e tristeza. E eu faço a pergunta: então o que é que nos tem detido aqui? Ela dá a resposta: a incredulidade, porém, os separou de Deus. O que é incredulidade? Podem abrir os vossos micros. O que é incredulidade? É aquilo que não se acredita. O que se faz não se crê. Ou seja, falta de fé. Reparem que vai chegar uma altura em que Deus vai dizer: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Então nós precisamos de ter fé no sistema
sistema também de educação que Deus instituiu no Jardim do Éden, com Adão e Eva, e que foi seguido pelos patriarcas todos, e mais tarde por Isabel e depois por Maria, mãe de Jesus. Isto é uma guerra. Continuando. Como se recusassem a fazer a obra que lhes havia designado, outros se levantaram para proclamar a mensagem. No livro Evangelismo, capítulo 20, página 694.2, a repugnância que Deus sente do seu povo, de que o seu povo pereça, eis a razão de tão longa tardança. Então, por que está demorado? Porque Deus não quer que o seu povo pereça. Continuando. Se todo o atalaia sobre os muros de Sião houvesse dado à trombeta, lembram-se que temos falado das trombetas? Se ele houvesse dado à trombeta um sonido certo, o mundo haveria antes desta data, de 1909, ouvido a mensagem de advertência. A obra, porém, acha-se com anos de atraso. Isto está no livro Evangelismo, capítulo 20. Continuando. Por 40 anos, diz-nos alguma coisa? 40 anos? A incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. É a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o povo, o professo povo de Deus, que nos tem detido neste mundo de pecado e de dor por tantos anos. Então, qual será esta mensagem? Primeiros Escritos, capítulo 60, página 254.1 diz o seguinte: a mente de todos os que abraçam esta mensagem é dirigida ao lugar santíssimo, onde Jesus está em pé diante da arca, fazendo sua intercessão final por todos aqueles por quem a misericórdia ainda espera e pelos que ignorantemente têm violado a lei de Deus. Então a mensagem tem que ver com o lugar santíssimo. E o que é que está no lugar santíssimo? A lei. E onde é que Deus mandou guardar a lei? Guardá-la na mente, na cabeça. E isso faz-se através da educação. Estas palavras que eu hoje te ordeno as ensinarás aos teus filhos. E elas servirão de sinal por frontal e na tua mão. Porque na mão? A mão porque é a ação, é viver, é a ação, é as obras em função do que já está aqui. Ainda temos aqui algumas coisas para ler, mas eu penso que vamos ficar por aqui. Estamos quase a chegar ao nosso tempo. Vamos avançar só mais um pouquinho. O Grande Conflito, capítulo 26, página 458.2 diz: hoje, como nos séculos anteriores, a apresentação de qualquer verdade que reprova os pecados e erros dos tempos suscitará oposição. Elias foi acusado de ser o perturbador de Israel, Jeremias de traidor, Paulo de profanador do templo. Desde aquele tempo até hoje, os que desejam ser fiéis à verdade têm sido denunciados como sediciosos, hereges e facciosos. Em vista disto, qual é o dever do mensageiro da verdade? Acham que nos devemos calar? Ela continua: não. Ele não tem mais motivos para reter o testemunho da palavra de Deus, porque este levanta oposição do que tiveram os primitivos
reformadores. E quem foram os primeiros reformadores? Nós lemos há pouco, Melanchthon e Lutero, não é verdade? Continuando ainda, Ellen White diz na página 459 do Grande Conflito: ao servo de Deus no presente é dirigida esta ordem. Então isto é para nós. Levanta a tua voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Tanto quanto as oportunidades o permitam, cada um que haja recebido a luz da verdade se encontra sob a mesma responsabilidade solene e terrível em que esteve o profeta de Israel, a quem viera a palavra do Senhor dizendo: a ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Isto encontra-se em Ezequiel 33, 7 a 9. Então, se isto é uma ordem de Deus, meus irmãos, se é uma ordem do Senhor dos Exércitos, qual é o problema? Grande conflito, continuando na página 460.1. O grande obstáculo, tanto para a aceitação como para a promulgação da verdade, é o facto de que isto implica incômodo e vitupério. Incômodo e vitupério. Vamos ficar por aqui. Queria só deixar ficar esta pequenina sementinha para nós irmos atrás, irmãos, porque há muita coisa a fazer para percebermos o que é que são os fundamentos da educação cristã. Nós temos um livro com este título, Fundamentos, ou seja, os alicerces da educação cristã. E nós podemos pensar aquilo que eu pensava, não é? Isto é para os jovens. É, mas quem é que vai educar os jovens? Uma geração são 40 anos, biblicamente falando. E nós já não temos 40 anos à frente. Então, esta ciência da verdadeira educação é para quem? É para nós, irmãos, é para nós. Desta verdadeira educação saem vários ramos e um deles é a reforma da saúde. Mas antes da reforma da saúde, tem que haver a reforma no sistema educacional. É alguma coisa, eu não estou dentro do assunto, eu estou agora a começar a dar os primeiros passos neste assunto. Foi uma coisa que eu nunca fui inclinada para estudar, mas Deus tem conduzindo. Deus tem conduzindo. Por isso eu deixo aqui já o alerta, não é? Para que nós comecemos com rapidez, porque temos uma mensagem para dar e temos uma imagem, não é? A imagem de Deus tem que ser refletida em nós. E isso só pode acontecer. E nós temos um gigante para vencer. Um gigante adormecido. Lembram-se o que é que disse aquele padre? O padre, como é que ele se chama? Paulo Ricardo. Paulo, eu já coloquei isso no grupo. O padre Paulo Ricardo disse que a Igreja Católica é um gigante adormecido, acorrentado com correntes de papel. Então, se nós temos um gigante para enfrentar e o poder desse gigante reside no sistema educacional, como é que poderemos vencê-los? Vencê-lo com a verdadeira educação. Vamos orar. Querido Deus e bom Pai que está nos céus, que o Senhor, por favor, nos ajude a compreender o que é que tudo isto significa e o que é que o Senhor espera de nós. Obrigada, Pai, porque o Senhor está trazendo luz e o Senhor nos diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. E, efetivamente, esta luz tem brilhado cada dia mais, até que seja dia perfeito, ou seja, até que nós consigamos compreender tudo, até que o quadro esteja completo. Que o Senhor nos ajude a ter um espírito dócil, um espírito moldável, para que o Senhor possa formar esta geração
para ela preparar um povo para a vinda de Jesus. Dê-nos o seu espírito e o mesmo sentimento que havia no coração de Jesus, é o que lhe suplicamos em seu santo nome. Amém.